Pode parecer normal, mas você nunca percebe o que está realmente acontecendo ao seu redor. A caneta Bic está sempre ali. Ela nunca vai embora, e você nem percebe, mas ela está vigiando você o tempo todo. Desde que nasceu, lá em 1950, 120 bilhões de unidades foram vendidas ao redor do mundo. Isso é um número absurdo, algo impossível de se imaginar. E os outros grandes sucessos da história, o iPhone, só 2 bilhões de unidades. O cubo mágico não passa de 344 milhões. Eles mal arranham o que a Bic fez. E o mais louco de tudo, ela nunca muda. Já se passaram mais de 70 anos e a caneta continua praticamente igual. Parece até que foi feita para resistir ao tempo, como uma coisa que nunca vai sumir. Sempre com o mesmo design, o mesmo jeito, e continua a vender como se fosse uma entidade sem fim. São 14 milhões de canetas vendidas todo dia. Inacreditável, não é? O impacto que ela causou no mundo é algo que você não pode ignorar. O mundo não seria o mesmo sem ela. E você, talvez sem perceber, seja uma parte dessa história. Uma história que está acontecendo agora, bem debaixo do seu nariz. Mas aqui vem o verdadeiro mistério. O que faz a caneta Bic ser tão poderosa? No passado, escrever era uma tarefa extremamente difícil. As penas precisavam ser mergulhadas na tinta, o que não só tornava o processo demorado, mas também resultava em borrões e sujeira por toda parte. Exigia paciência, precisão e habilidade, tanto que escrever era considerado um verdadeiro privilégio, restrito somente à parte que realmente sabia escrever. Então surgiu a caneta tinteiro, uma inovação revolucionária. Com sua ponta metálica e um reservatório interno de tinta, ela eliminou a necessidade de mergulhar a pena a todo momento. Pela primeira vez, a escrita se tornou mais fluida e contínua. Mas essa revolução tinha muitos problemas. A ponta da caneta metálica era áspera, o fluxo de tinta não passava corretamente e o custo da caneta era muito alto naquela época. Para se ter uma ideia, uma única caneta tinteiro custava o equivalente a R$ 900 em valores atuais, um preço que nem era acessível para a maioria da população. Apenas cerca de 20% da população mundial sabia ler e escrever naquela época. O conhecimento estava nas mãos de uma elite, pois nem todas as pessoas conseguiam comprar uma caneta. A evolução da escrita sempre esteve ligada ao acesso à informação. Na verdade, a evolução da maioria das invenções foi assim. Cada avanço não foi apenas uma melhoria, mas um passo para tornar o conhecimento acessível a todos. A história foi passando até que surgiu John Lound, o homem que desenvolveu um sistema inovador, substituindo aquela tradicional ponta fina da caneta por uma bolinha de metal. Seu objetivo era mudar a escrita, tornando-a mais fluida, uniforme e acessível para todos. Ele havia acabado de criar o conceito da caneta esferográfica, uma invenção com grande potencial. No entanto, o material utilizado ainda não era ideal. Embora funcionasse bem em superfícies rígidas, a ponta era muito áspera e tornava o uso no papel um verdadeiro desafio, pois era difícil escrever, ou seja, a tinta muitas vezes ultrapassava o papel, manchando até mesmo as outras folhas. O design não agradou e sua caneta teve vários problemas, mas querendo ou não foi o início do que temos hoje em dia. Décadas se passaram e vários inventores tentaram aprimorar a caneta, mas sem sucesso, ninguém praticamente sabia o que era, e ela continuava a rasgar o papel, a tinta continuava a ultrapassar as folhas e escrever era um verdadeiro desastre. Você escrevia e ficava todo manchado. A caneta perfeita parecia um sonho distante, pois ainda precisava ser melhorada. Foi somente quando a combinação perfeita entre o encaixe da esfera, a precisão em que era feito o mecanismo e a textura da tinta foi alcançada, que a verdadeira revolução aconteceu. E foi nesse momento que László Biro, o inventor, entrou em cena, pronto para mudar a história da escrita para sempre. László não apenas criou uma nova caneta L e reinventou a escrita. No começo do século XX, as canetas tinteiro eram populares, mas bem problemáticas. A tinta à base de água demorava para secar, manchava os papéis e borrava muito facilmente. Além disso, a gravidade era essencial para o fluxo da tinta, o que significava que a caneta precisava ser segurada em um ângulo específico para realmente funcionar bem e sair a própria tinta. O inventor percebeu que o verdadeiro problema não era só a caneta, mas a tinta. Ele desenvolveu uma tinta à base de óleo mais densa que secava rápido e não vazava. Mas essa mudança trouxe outro desafio.
Essa nova tinta era espessa demais para fluir livremente pelo bico da caneta. Foi aí que ele encontrou a solução perfeita, um pequeno mecanismo baseado na ação capilar. A ponta da caneta esferográfica foi projetada como uma bola de metal que gira conforme a caneta desliza sobre o papel. Essa esfera atua como um intermediário entre o reservatório de tinta e a superfície de escrita. Graças à ação capilar, a tinta é puxada da reserva para a esfera, que a distribui de maneira uniforme. Esse efeito acontece porque líquidos com alta viscosidade, como a tinta oleosa, tendem a aderir às superfícies e se moverem por pequenos espaços, sem necessidade de pressão ou gravidade, já que a esfera gira sozinha e faz todo o trabalho. Com essa inovação, a tinta começou de maneira controlada, sem excessos e sem vazamentos. Além disso, como a caneta passou a ser usada em qualquer posição. Esse avanço transformou a caneta esferográfica em um item essencial para milhões de pessoas. A caneta Bic foi criada com um design tão simples e perfeito que resolveu todos os problemas das canetas anteriores. Sem partes móveis, molas ou materiais complexos, cada detalhe foi pensado para ter várias funções. O corpo hexagonal evita que a caneta role pela mesa, o plástico transparente permite ver o nível da tinta, e o material usado, o poliestireno, é resistente e barato. Tudo isso fez da Bic uma solução prática e acessível. Além disso, a Bic Cristal foi projetada para ser extremamente durável. A esfera libera tinta de maneira uniforme, sem desperdício, garantindo uma escrita suave. O preço também ajudou no sucesso. Em 1950, custava apenas 2 francos franceses, tornando-se um sucesso imediato. O impacto da Bic no mundo foi gigantesco. Com a produção em massa, a alfabetização global disparou, passando de 33% para quase 90% em 50 anos. Mais de 100 bilhões de unidades já foram vendidas e o design praticamente não mudou, o que prova a eficiência do produto. Hoje, a Bic continua sendo a caneta mais vendida do planeta, superando até outros produtos de outras empresas. E não é só na escrita que a Bic faz diferença. Ela também pode ser uma aliada na organização financeira. Anotar gastos à mão ajuda a ter mais consciência sobre o dinheiro, já que o cérebro processa melhor as informações escritas do que as digitadas. Com uma Bic e um caderno, qualquer pessoa pode criar um diário financeiro, visualizar padrões de consumo e cortar gastos desnecessários. A Bic também ensina um conceito básico de finanças, custo-benefício. Por menos de R$1, é possível ter uma ferramenta que dura meses e escreve até 3 km de texto. Esse princípio de gastar pouco e obter o máximo de retorno vale para qualquer área da vida financeira, ajudando a evitar compras por impulso e a priorizar investimentos mais inteligentes. Além disso, escrever objetivos financeiros aumenta a chance de realizá-los. A simplicidade e funcionalidade da Bic mostram que o essencial é mais eficiente do que gastar dinheiro com coisas caras e desnecessárias. No fim das contas, a caneta Bic não é só um objeto de escrita. Ela se tornou um símbolo de acessibilidade, educação e até de planejamento financeiro. Se um item tão simples pode causar um impacto tão grande, imagine o que hábitos bem planejados podem fazer na sua vida. Se você quer acompanhar mais conteúdos da atualidade e aprender cada vez mais sobre finanças, se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo para apoiar. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você gasta, mas no que constrói com inteligência e simplicidade.